Pois é, galera do Portal Joinville, a gente tá do lado dessa figura aqui. O Perdigão foi ídolo da torcida em 2000 e 2001. A gente tá nessa reta final do Campeonato Catarinense. O Joinville empatou com o Figueirense na partida de ida no domingo e tem essa partida de volta. E coincidentemente, o Joinville volta a mandar um jogo em casa depois de que a última partida foi em 2000 contra o Marcílio Dias. E nessa partida o Perdigão tava lá. Mas a gente vai conversar muito sobre o Campeonato Catarinense. Eu acho que já respondeu isso para algumas pessoas, mas o pessoal novo que tá chegando aí, Perdigão vem da onde esse apelido, rapaz? Primeiro, obrigado por receber a pessoal do Portal Joinville. Valeu. Obrigado pela moral, sempre bom tá falando pro pessoal de Joinville, a torcida que sempre me acolheu, né? O Perdigão foi o seguinte, né? Meu pai trabalhava no frigorífico Perdigão, né? Ele era caminhoneiro, entregava os frios, né? E ele era o Perdigãozão, né? Apesar de ele ser bem pequenininho, ele era o Perdigãozão. Aí o apelido vai pro... Eu era o Perdigãozinho e acabei herdando meu pai e, por incrível que pareça, pegou de uma forma incrível e foi onde eu segui minha carreira toda como Perdigão, né? E deu certo, né? Deu certo, até porque se você perguntar do Cleilton ninguém... o Cleilton é teu amigo, Cleilton... Quem é o Cleilton? Cleilton é meu nome verdadeiro. Cleilton Eduardo Vicente. Cleilton Eduardo Vicente, né? E aí, só que como Perdigão, muito mais fácil e todo mundo me conhece assim. Perdigão, 37 anos, parou cedo? Bom, dependendo do ponto de vista, né? Parou do futebol. Hoje, na verdade, o futebol te dá condições, te dá, né? De alcançar outros objetivos. De alcançar, né? Com certeza, 32 anos, né? Pra falar que eu parei cedo, porque com todas as parafernálias que tem, todos os monitoramentos que tem hoje em dia, 3 anos praticamente você tá no auge de uma carreira se você se cuidar bem, se for uma pessoa bem regrada, entendeu? Mas eu vejo que deu uma desacorçada por tudo que envolve o mundo do futebol. A gente sabe que a tendência é que fique mais... Tá muito... Você tá vendo do futebol hoje em dia? Tá ficando muito moderno, tá ficando muito chato? Tá moderno, tá moderno como tem que ser tudo, né? Os quesitos... Avançar nas situações, como o mundo avança, o futebol também vai avançar. Mas hoje em dia você não pode falar isso, falar aquilo... falar que esse crânio é isso, fulano não sei o que já não fica legal. Isso sempre era uma coisa que antigamente apimentava legal as relações. Hoje você fala muito só de arbitragem, fala de não sei do que, mas não foca naquilo que é o que geralmente são os elementos principais do futebol, de uma decisão, no caso, uma tiração de sarro, uma aposta aqui, uma aposta. Você não vê nenhuma aposta mais hoje em dia, antigamente era direto isso nas apostas. Vamos valer uma cesta básica para mandar para não sei quem, vai pular com o uniforme do mascote do meu time, mudar a camisa, essas coisas todas. Mas é a tendência, né, do mundo moderno e a gente tem que estar acompanhando. A gente vê alguns jogadores ainda que causam certa polêmica no que falam, né? A gente vê o Sheik, às vezes, dando uma pimentadinha. Acho que tá faltando um pouco isso também no futebol, jogadores mesmo, claro, com respeito, né? Mas dá uma provocadinha, tá faltando, os jogadores estão muito certinhos hoje em dia. Hoje em dia o futebol ele induz você a ser certinho, né? Puxa vida, estão 300 câmeras, 70 câmeras por cima, por baixo, você não pode dar... Uma coisa da malandragem, que a malandragem tem no futebol, não é só o futebol brasileiro que tem malandragem, tem no futebol argentino, tem no futebol chileno, no alemão, na Europa, em todos os cantos, com certeza você vai usar a malandragem, porque a malandragem faz parte do quesito jogo, quesito futebol. Hoje você tem a câmera, pega ali, você tentando fazer uma situação que às vezes o cara vai tirar vantagem, mas o futebol é isso, para você tirar vantagem, provocar um negócio, a câmera vai te pegar, você já não pode fazer mais nada, já está condenado, não sei o que, denunciado. Aí quem entra em ação, quem se destaca mais são o rapaziada do STJD, TJS, sei lá o que, essa rapaziada que fica por fora aí, acaba ficando com mais moral do que o próprio jogador. Então eu acho que essas coisas tá ruim. Eu assisto porque eu gosto de assistir futebol, eu amo futebol, apesar de ter parado. Foi minha vida toda, foi onde eu consegui minhas coisas. Continua acompanhando estádio, vai? Não, estádio é mais difícil, até porque por incrível que pareça, eu não fui um jogador que destacou tanto, ganhei algumas coisas, ganhei tudo, mas o meu cabelo ele me condena. E onde eu for, com certeza, pela pessoa que eu fui, pelo carisma que muitas vezes as pessoas não me conhecem e veem, ouvem outras pessoas falando, eu, com certeza ia causar alguma coisinha. Então, eu prefiro ficar no recurso da televisão, que tem várias câmeras, como eu falei, tem vários replays, quentinho, tranquilo, ninguém te incomoda, um pouquinho o negócio, mais barato que no estádio, inclusive, né? Mas eu prefiro ficar mais em casa mesmo. Aliás, a gente tá nesse canto aqui, esse aqui é o canto do Perdigão mesmo, até eu me joguei um pouco aqui também, porque é o canto dele, é o canto que tem a TV que tá atrás da câmera que você não tá vendo, esse é o canto do Perdigão mesmo, é o canto do guerreiro que ele chama, aquele que tu vê o jogo mesmo, né? Na verdade, aqui onde eu me sinto à vontade, hoje eu tenho usado... de janeiro para cá, acabamos, junto com a minha esposa e com o sócio, a gente acabou abrindo
uma empresa de piso laminado, de persianas, essas coisas todas aí, gesso, uma empresinha que está dando certo, está caminhando. Então eu já não fico mais tanto aqui. Mas antigamente, nesses 32 anos, quando eu parei até os 35, 36, os 4 anos, praticamente, o que eu tinha que fazer, eu fazia. Eu gosto de acordar, eu levo minhas crianças pro colégio, eu levo, busco as minhas filhas, né? Hoje a mais velha, no caso, ela está indo com um amigo, tá fazendo faculdade, eu não estou levando tanto, mas quando precisa eu faço questão disso, até porque antigamente, na vida do futebol, foram poucos momentos que eu pude levar elas comigo, porque a vida, todo mundo acha que mas às vezes não dá. Correria, então, né? É correria. Então, nessa hora eu aproveito bastante. Então, de janeiro pra cá eu tenho aproveitado menos, entendeu? O sofazinho, mas sempre que eu posso, tô aqui no meu cantinho, vendo a televisão. E no mesmo lugar, né? Mesma casa, família. Mudou um pouco, algumas coisas mudaram, mas é o mesmo lugar onde eu conheci minha esposa, né, que já fazem 21 anos, né? Que a gente se conhece, que a gente tá junto. Então, fazem 21 anos que eu acompanho, que eu ando aqui, é o bairro onde que eu escolhi, minha mãe também, onde eu cresci, é aqui próximo, então a gente já está acostumado, conhece bastante gente, mais tranquilo. Falar de futebol é uma coisa que ele gosta, então vamos falar de futebol. Você, para muitos lá de Joinville, você veio do Atlético Paranaense na época, mas a base toda mesmo é Paraná Clube. Como é que foi esse início para você de Paraná Clube e depois essa negociação também com o Atlético? Parece que teve alguma situação engraçada relacionada a ir para o Atlético? Como é que foi essa tua mudança de Paraná para o Atlético? Na verdade eu comecei, né, com os 9 anos, né, eu era Pinheiros ainda, né, e aí depois veio a fusão, né, a gente acabou virando Paraná Clube e eu era aquele jogador promissor, né, sempre pegando seleções de base, né. Sempre de meia? Sempre de meia, sempre estando no bolo, né, com o Ronaldo, aquela rapaziada, o Alex, que é muito amigo da gente também, que é um conterrâneo, e sempre no meio. Com 17 anos, né, eu já estava no profissional e um dia a gente, né, foi convocado para o Sul-Americano, né, na verdade, na realidade, a convocação já tinha sido feita, né, eu fui preterido, fiquei fora, e a gente foi para São Paulo, estava em Marília na época, e foi uma situação muito, muito interessante, que daí precisavam de mais 2 atletas, né, que abriram 2 vagas, e na verdade, aí tinha o Fernandão, que jogava no Goiás, né, que era a mesma idade que eu, e foi convocado, e eu, pelo Paraná, fui convocado, a gente acabou indo junto. Olha aí que beleza. Vai é bom por causa disso, legal. Mas cavalo? Cavalão, vai cavalo. E a gente acabou indo junto para o Sul-Americano e tal. E quando eu voltei do Sul-Americano, eu, né, aqui, como falei, um pouco mudado. Eu estava aqui, acho que uma quinta-feira e sentado no sofá, vendo a televisão, não era tão ajeitadinho igual essa aí, era aquele caixãozão ainda. Mas era o que tinha pra época. E chegou o Paulo Miranda, que é o meu irmão, que é um parceiraço, né? Inclusive o irmão dele mora à frente aqui da minha casa, que é da minha idade, o Paulo um pouco mais velho. Ele que me iniciou, né? Que me levou pra ser avaliado na época no Pinheiros, né? Ele chegou e falou, buzinou, um carro bacana, um carro diferente, importado, não vou nem falar o nome, mas é um carrinho bacana importado. Falei, pô, quem será que é? Aí era o Paulo, né, chegando. O Paulo falou, vamos, nego. Ele me chama de nego, nego. Falei, pô, nego, não, nego, só vou segunda-feira, tô cansado, cheguei de viagem. Falei, não, vai aonde? Falei, vou no Paraná. Falei, não, que Paraná, não sou mais do Paraná, não. Eu tinha do Atlético, Clube Atlético Paranaense agora. Eu falei, como? Eu não tô sabendo de nada, não, tá? Seu pai. Assim. Pô, e eu, na verdade, na época, o Atlético, a base do Paraná era muito forte. As condições que a gente tinha no Paraná eram impressionantes, chuteiras boas, bolas boas, material bom. E o Atlético na época não estava num momento bom. E eu sentia. Era o contrário que é hoje. E eu sentia meio que uma revolta naquele negócio. De ver muitos amigos que jogavam desde os 10, 9 anos, assim, naquela sofrência que fala, sofrendo. E eu falei, é uma coisa que eu tinha na minha cabeça. Falei, puxa, Atlético eu nunca quero jogar, pelas situações. E acabou que no meio do futebol você tem que mudar de opinião rapidamente, né? Porque não tem jeito. Mudou. Eu mudei. Aí falei, puxa, será? Foi um choque, assim, mas acabei indo. O Atlético recebeu super bem, a estrutura maravilhosa, como a gente conhece até hoje, né? Depois pro Joinville, como é que foi essa chegada? A gente até vive uma coincidência, acho que o Joinville nos últimos 2 anos, com o Nerê, o Petralha, o Joinville leva muitos jogadores, o Atlético, o Edgar Júnior, o Naldo destacando, o Edgar Júnior se destacou ano passado. Como é que foi a situação na época? Teve, além de você, teve outros jogadores também que foram do Atlético, como é que foi essa tua ida e se teve mais gente junto? Na época, a gente estava treinando, isso foi em 2000, eu acho que 2000, devia ter uns 20 para 21 anos, se não me engano, 21 anos.
E não estava sendo muito usado no Atlético, né? E aí o Roberto Cavalo chegou, né? Que como foi jogador do Atlético também, né? Teve uma história no Atlético, chegou e pediu a minha contratação, né? Acabamos indo para o Atlético, eu, né, na época o Douglas, né, o zagueiro. Douglas, depois verdade. Jogou o pequenino, né, o Douglas, 2 metros. 2 metros de altura? 2 metros. É uma baita pessoa também, um irmãozão que a gente tem, né? E o Marcel também foi junto, né? Nós 3 fomos para o Joinville, né, na época. É uma época totalmente diferente, né? Que a gente vê hoje aí, né? A gente sabia que o que eu sabia de Joinville é que Joinville era uma cidade próxima a Curitiba, mas na época o futebol era só isso. Porque na verdade também tinha o Nardella, a gente sabia que o Nardella tinha vindo do Rio, porque o Nardella foi um grande jogador. Sim. E que no Curitiba se destacou muito, foi capitão e o tempo. Exatamente. E na época eu era coxa branca, quando o Nardella jogava eu era coxa branca. Eu gostava de acompanhar o Curitiba, a gente sempre via o Nardella, né, desfilando aquele futebol talentoso dele, né? E era o que eu sabia, né? E a gente falava, vambora, sem problema. E descemos a serra, né? E aprendi, cheguei lá, me surpreendi, aprendi a gostar de Joinville de uma maneira, né? A recíproca com certeza foi a mesma, porque o povo de Joinville, me abraçou. Então, sem dúvida nenhuma, uma cidade que eu gosto muito e foi tipo um trampolim na minha carreira para me se tornar o que eu fui. E até o Joinville vive hoje uma situação parecida com na época, que é a questão de jejum. O Joinville tinha ganhado o título catarinense em 87, em 2000 foi que ganhou novamente o título catarinense. Agora o Joinville ganhou em 2001, que foi o último que vocês conquistaram, e não ganhou mais que estadual. Tá até hoje sem ganhar campeonato estadual. Lembra alguma coisa na época, alguma pressão que existia por isso, ou vocês meio que não ligavam? Como é que era isso na época para ganhar e buscar esse título? Ou o título foi buscado naturalmente, sem pressão nenhuma? Na verdade, a situação no Joinville naquela época, vocês devem imaginar, o Joinville não vivia um momento financeiro muito bom. Também. Não se dava muito bem com as pessoas que rodeavam, tipo, o estádio era do Caxias, aí ficava a gente tentando pegar o do Caxias, querendo tentar pegar o Joinville, e uma situação, os bastidores eram muito agitados, era uma situação meio complicada, e a gente sentia pressão por nós jogadores, por a gente saber que a gente tinha um grupo qualificado, um time de qualidade, uma equipe de qualidade, na verdade, e que poderia ter essa oportunidade, e a pressão da torcida, o que é a pressão da torcida que eu digo? Você vê todo quanto é jogo, na época, 15, 20 mil, 18 mil, 15 e 20 mil. 15 mil que cabia. A torcida de Joinville é impressionante, aquelas, né, a gente até lembra até hoje, aqui uma casa de madeira, com ferro, metal, a parte de cá de material, né, de alvenaria. Era um estádio, muito acolhedor, eu achava o máximo jogar ali, e a gente sentia na pressão por isso, mas pressão de ter que ganhar, ou isso de A ou B por ser um time, lógico que perto do Marcílio Dias, o Joinville é gigante, né? Então a gente sentiu um pouco às vezes nesse quesito, mas os outros foram tudo situações normais que a gente passou, e de repente a hora que viu já estava com uma na taça, não que tenha sido fácil, as coisas foram difíceis, né? Tanto dentro como fora de campo eram situações difíceis, mas que a gente teve um grupo de homens, um grupo de pessoas que se dedicaram, né? Todos que estiveram por fora, que eu não vou citar nome, que sabem, que ajudaram, que foram importantíssimos, né? E hoje muitos ainda estão lá, né, daquela época, tem alguns que ainda estão lá. E sem dúvida nenhuma foi um recomeço ali, né, depois dos 13 anos. Só que foi um passo adiante do Joinville, né? Demorou um pouquinho para desenroscar daquelas coisas todas, mas depois acabou, desengatou, e a gente sabe que hoje é um dos clubes mais invejados do Brasil. E em 2000 a gente teve várias situações, Joinville, como eu falei, voltou a decidir em casa, teve esse título, teve aquela invasão no final do jogo, a rapaziada realmente foi para comemorar com a galera. Você conseguiu correr, fugir, ou ficou aquele que ficou de cueca mesmo, sem camisa, sem nada? Como é que foi depois do jogo, depois do título? Na verdade eu acho que o que eu lembro foi que eu joguei o calção eu joguei pra galera. Aquele tempo eu era patrocinado por uma marca, né, de material esportivo. Eu joguei a chuteira também, que eu sabia que ia vir outra. Eu joguei a meia, esse negócio. Agora a camisa tem até hoje, graças a Deus, tá guardada. Não joguei, segurei e corri pra dentro do vestiário. Alguns ficaram lá, depois na comemoração a gente vê.
E teve o Corpo de Bombeiro o também. Lico, não, o Corpo de Bombeiros. Foi bom o Corpo de Bombeiro? O Corpo de Bombeiros, na verdade, foi na segunda-feira. Foi um carro de bombeiro diferente. Foi a gente foi pra casa, comemorou no domingo, foi e tal. Foi tranquila a comemoração? Tranquila? Dentro da possibilidade? Dentro da possibilidade do momento, foi o que tinha que ser, entendeu? Joinville, 13 anos sem ser campeão. Uma cidade que respira futebol. Uma cidade que quem vai lá tem o prazer de ir lá e tem o prazer de morar. Foi bacana. Bom ver o povo de Joinville, né? E o povo, todos que torciam pro Joinville em Santa Catarina feliz. Aquele momento foi um momento importantíssimo para todos. 2001 já foi aquele momento que o Joinville já vinha como campeão. É mais difícil entrar como o atual campeão ou aquela pressão que eu falei antes, ela já não existia mais? Sem dúvida, muito mais difícil, né? Até porque mudou que o Joinville tinha voltado a ser campeão, mas as coisas que cercam o futebol, que fazem, que a gente sabe do meio futebol que precisa para rodar a engrenagem, continua da mesma maneira ou pior. Entendeu? Então, e era muita gente pagando de pavãozão e não sei o quê, e na hora de resolver, nossa, e não resolvia nada. E era aquele negócio de ego, né? Nego falando que eu fiz isso, você não fez nada, porque cadê você? E a gente ficava no meio daquilo e foi indo, a gente conseguiu, né, montar um grupo forte de novo, né? Na época acho que era o Lico, não sei se era 2001 que era o diretor, sempre foi um cara especial, 2000, né? 2000. A produção tá... Isso. 2000, então não podemos esquecer do Lico 2000. E aí deixou, né, o rabicho dele lá, botou um pouquinho de perfume dele lá, o cara que veio conseguiu fazer um time bacana. Na verdade, resumindo, o que mudou foi o seguinte, que a gente vinha como campeão, com moral, a gente sabia disso, que a gente tinha condições, e as peças que vieram também foram bastante qualificadas, né? Mudou bastante gente, né? O Adão na época cancha, veio... eu ia falar, na meia cancha ali, tinha também Dorival e depois teve Emerson Gama. Tu gostava? Como é que se atuava com os dois ali? Como é que se desempenhava melhor com um ou com o outro? Depois você falou de outras peças também no ataque. Eu, em termos de jogo na época, eu me adaptava melhor com o Gama, né? Porque o Gama é um jogador muito dinâmico, pra frente e pra trás. Sabia fazer as duas funções, né? E na época eu era meio que trabalhado pra jogar em função do gol, em função de armar jogada e causar aquele salseiro todo que eu causava pra lá e pra cá. Não fazia muito gol não, mas eu causava um salseiro danado. E eu me adaptei melhor com o Gama, né? Mas em 2000 o Dorival, quando eu cheguei, fiquei no banco, depois eu fui titular, o Dorival demorou um pouquinho, depois nas finais o Dorival foi importantíssimo, né? São dois jogadores de extrema qualidade, né? Que na época foram importantíssimos pro Joinville. Em 2000 a gente teve uma situação também, o presidente saiu depois disso. Como é que é o relacionamento com o Alemão? O Alemão, ela tá lá ainda, ele é presidente do conselho hoje, o Márcio. Mas o homem é difícil, o homem é a palavra... Como é que era o teu relacionamento com o Márcio Fogazani? Na verdade, como eu falei, como a situação no momento era difícil, ele não via ele lá. A gente não via ele, na época não tinha salário, estava difícil, não tinha salário, não tinha nada. E a única vez que eu vi ele foi quando ele foi lá para pedir para ir embora. E ele sabe que eu tô falando é verdade, todos que estavam lá podem ir. Mas nunca mais falou com ele? Não, depois acho que eu encontrei ele nas festas do Joinville, comemoração, que reuniu bastante gente. A gente fizeram feijoada? Teve feijoada, né? Então já tive para ir em outras situações, não fui. Naquela época encontramos vários jogadores da época antigamente, os mais antigos. Foi uma coisa bacana. Encontrei o Nereu, normal, situação normal. Mas foi legal. Foi legal não, foi estranho, né? Tipo assim, chegar no vestiário e você chegar naquela, né? E hoje, até uma notícia, o presidente vai vir aí. Pô, legal, todo mundo sentou ali, antigamente, no antigo tinha ali o vestiário e tal, e tinha onde botava as cadeiras para dar permissão, e a hora que você voltava, você sentar ali. Aí todo mundo sentou ali com a expectativa. O presidente chegou e falou assim, tem duas notícias. Uma boa e uma ruim. Aí, dinheirinho, né? E na época tinha o Badico. E o Badico, todo mundo sabe que o galchão, ele é sangue... Quente, né? Sangue quente, o bicho era terrível, cara. E aí ele falou, fala logo... Vai falar ruim já. Fala ruim. Daí eu falei, ruim que não tem dinheiro. Deu Badico, pô. Se a ruim não tem dinheiro, qual que é a boa? Aí o Marcos falou assim, a boa que eu tô saindo. Vou deixar aí caminho livre pra quem chegar, ver se consegue acertar. Ele falou, o quê? O Badico falou, o quê? Você não vai sair nada não, pai. Você levantou e falou, o quê? Você vai sair? Essa que é a notícia boa? Notícia boa é você continuar com nós aqui no barco e correr atrás daquilo que você se propôs a fazer. Acertar, e
E não vai sair. E aí deu aquele enrosco ali, o Badico até tentou comer nervoso, falando, calma. Daí acabou que o Márcio saiu e de repente acho que na época era pra ser mesmo, foi continuaram, difíceis como sempre, mas foi de repente aquele momento que fosse pra sair mesmo, pra dar aquela animada na rapaziada e a gente acabou sendo campeão. Mas o mais engraçado, não sei se você ia perguntar isso, o mais interessante foi que, beleza, na hora de pegar o troféu campeão, quem tava na frente? O primeiro pegar, na hora da foto? O Márcio. Os carros, não, aí não. Mas depois nós tava tudo momento de êxtase e tal. Eu vi uma história, não sei se, agora não me recordo, até o Hélio não sei se sabe, chegaram a quebrar a taça aquela vez? Você chegou a ouvir isso? Não? Quebrou? Não quebrou? Eu sinceramente, na hora da comemoração, você quer dizer? Deve ter, eu não duvido, porque... Eu acho na foto depois na foto, não lembro se foi na foto, nós fizemos uma foto depois. Não, acho que foi na hora da foto, de todo mundo sentado lá, acho que teve uma situação dessa da taça ter quebrado. Puxa vida, você viu. Não sei. Eu lembro, mas enfim. Mas eu lembro de alguma coisa nesse sentido, não tenho muita certeza. Você falou antes, a gente até comentou isso, teve uma boa atuação em Joinville, hoje é lembrado em Joinville muito, tanto é que a gente está aqui justamente por isso. Você era muito exaltado lá, como é que é pra vocês? Como é que foi pra vocês sair de lá, depois, como você falou, teve o mundo do futebol abriu as portas pra você, foi um dos primeiros títulos seu como profissional, como é que você se vê em Joinville nessa condição de ídolo, digamos assim? Na verdade eu já tinha sido campeão, né, com 17 anos no Paraná. 2 vezes, 3 vezes, se não me engano, no Paraná, depois 2 no Atlético, né, em termos de título, já não era o primeiro. Mas assim, sendo um jogador assim, de fato importante, né, como eu fui, né, como muitos foram, mas sendo um jogador de fato importante como eu fui, foi o primeiro, entendeu? E colocando o terninho para ir lá em Florianópolis, né, recebeu o prêmio de premiação, né, de melhor jogador do campeonato, melhor meia, e depois 2001 voltando também. Então, por isso que eu digo que foi um momento importante, assim, de títulos. Já eram alguns, né, eram mais 2, mas sem dúvida foram os títulos importantes que deram uma força, alavancaram o meu nome em termos de, pelo menos, de futebol catarinense. Você deu uma entrevista recentemente, pessoal do impedimento, e você falava que no Inter, você deu exemplo no Inter, que tinha a rapaziada do Skol Litrão e a rapaziada do Vinhozinho. Quem que era no Joinville, essa rapaziada aí do Skol Litrão, do Vinhozinho? Tinha pra... na verdade, Vinhozinho naquela época acho que era duro, né? Era difícil, né? Naquela época, na verdade, o vinho que a rapaziada tomava na época valia a cerveja. Pode falar, o Campo Largo, que é um vinho que é bem suave, gostoso, que a gente sabe, para quem toma vinho, o povo detesta, né? Diz que não é, vinho certo ao seco, tá, mas eu particularmente adoro o Campo Largo, aquele sangue de boi, aqueles canção. Mas na época mesmo era... O Lico era um cara, o volante era um cara que gostava muito de... Mais calminho e tal. E aquela época, vocês sabem, um cara que era formidável, que mandava Joinville, que mandava, que eu digo o seguinte, que tinha uma certa moral por ter jogado no Botafogo, que era o Bandock, e era um cara respeitadíssimo, né, em Joinville. Então, qualquer coisa que passava, João, vou na tua casa fazer o pai dele, fantástico, a família dele, a esposa dele, né, se tiver, abraço, João, a gente tem um grupo aí do Zap aí, dos amigos do Jack, né, e vamos fazer um porquinho na casa dele, vamos fazer uma carninha e tal. Ele fazia, eu lembro que ele fazia um negócio lá. Hoje tem o pão de alho, né? Hoje ele jogava um azeite assim em cima do pão e jogava um fondor, aquele negócio de temperar carne, e botava, nossa, ficava uma delícia, cara. E na Didi, a gente ia muito na casa do Didi, fazia churrasco na casa do Didi, tinha uma areninha de futebol, a gente fazia um futebolzinho lá e tomava uma cervejinha, né? Isso em 2000, aí rapaziada ali, o João foi em 2000, o João tava em 2000, o João, o Teio. Não, 2000, a defesa. Não, 2000 o João não tava, né? 2000, então. Aí, a defesa toda era era base o também. Marcão, o Didi também era o moço, o De Carlos, que era. Magal? O Magalzinho, nossa, o Magalzinho só tinha cara. Everton. O Everton era mais sossegadinho, né? Mas era um cara que era parceiro também pra toda obra. E foi legal, cara. Olha tanta gente. O Hermê, um rapaz, um volantão lá que tinha. Essa história que falavam de ti. Essa rapaziada do jogava do Vinho, que nós tinha.
Essa história que tu jogava mais depois de uma festinha lendo, ou realmente... Diz que a proteção de bola era boa de quando tu chegava? Não, na verdade isso aí é lenda. Ou tu é profissional mesmo na época, era pra jogar, jogava... Não, na verdade isso é lenda, porque tipo assim, quando tinha que fazer alguma coisa, a gente fazia, isso é inevitável. Quando você tem que treinar, você treina. A gente ouve muito falar isso, né? O cara não virou jogador porque bebeu demais. Na verdade, quando é pra jogar, quando é pra ser, não tem como, porque você se concentra, você treina. Tudo que você faz ali, um gole de cerveja, algumas coisinhas, não vão os caras passou a noite, não, mas até chegar a hora de jogar. Então não tinha festa de véspera, sempre festa de véspera não tem como, porque a gente concentrava, né? Difícil. E aquela época você tinha que fazer tudo pensando na família. Pra quê? Quanto melhor você jogava, mais você era visto, você tinha mais condições de ter condições melhores pra frente, né? Depois, né? Porque até então, antigamente, não tinha todas essas televisão lá em Erechim, lá era só Rio, São Paulo, e BH e o Rio Grande do Sul. O Grenal. O Grenal, o Cruzeiro Atlético Mineiro e São Paulo, Rio de Janeiro, que hoje você tem televisão lá no cantinho, lá todo lugar, no Nordeste, em Santa Catarina, lá no cantinho. Hoje tá... Então, que você tinha que fazer um campeonato bom mesmo, torcer para que a gente visse e era o que a gente pensava, né? Então não tinha como, você tinha que ser profissional. Apesar das coisas não ter sido tão correndo que nem hoje. Hoje o futebol tá correndo, que eu digo tá aqui, já tá ali, já tá no bastidor aqui, já tá fazendo negócio muito aqui, rápido. Muito rápido. Era uma coisa mais assim, a rede social, a rede social tá muito rápido, mas você tinha que, né? Quer falar pro pessoal que o Real Perdigão no Twitter não é dele não, né? Não, é verdade, rapaziada aí que tem acompanhado no Twitter ali, eu já falei pro moço aí do Twitter que administra esse Twitter aí, ele tá me complicando em várias situações, eu falei pra ele, minha esposa entrou, falou, ele fala coisa né? Ele falou até que você ia pra final agora contra o Figueirense, não vai dar então pra estar lá no... Na verdade eu até iria, né, com um amigo meu daqui de Curitiba, que é de Barra Velha, e é Jack Roxo, e até fez lá um grupo lá, Perdigão Eterno Ídolo e tal, e é só eu e ele no grupo, que é o Aleir, amigo meu. Vocês dois, de Curitiba, ele mora aqui próximo aqui, ele é de Barra Velha. Ele, vamos comigo e tal. Eu até ia, mas daí desculpa, daí eu lembrei que eu tenho um compromisso que infelizmente não vai, mas eu vou torcer com certeza, né? A gente tá na expectativa. Até porque agora que o Joinville pegou agora engrenou, né? Engrenou, legal. Eu tenho certeza que a torcida, o povo do Joinville, todos que comandam o Joinville, todas as indústrias, né, o próprio estado, o prefeito. A gente sabe que sempre é bom ter um time do nível de Joinville em Série A, que as portas se abrem para todo mundo. Os títulos recentes de Joinville, a gente até brincando com essa coisa de festa, de balada. Em 2011, o Joinville, por exemplo, fechou a Munca, uma casa bastante interessante lá em Joinville. Em 2000, teve alguma casa fechada, alguma comemoração especial ou não? Na verdade, foi no centrinho, tinha um café ali. No Expresso ali mesmo? Expresso ali. Era caro pra caramba ali o negócio. Na metrô ninguém foi? Na metrô a gente ia quando é domingo de folga, a gente ia. E ela fechou e demoliram a metrô, rapaz. Poxa, o metrô foi a alegria de muita gente. É triste que eu trago. A metrô foi tipo assim, eu na época tinha meus relacionamentos, casado, no caso com a minha esposa, mas eu digo que eu acompanho sem problema nenhum, você vai curtindo, mas foi a alegria de muita gente no metrô, porque na verdade, o cara era gente boa pra caramba. Rapaziada do Escoletrão gostava lá? Gostava. Mas não vou citar agora, não vou citar o nome da rapaziada agora segura. Quem sabe sentiu, a mulher dá uma olhadinha do lado aí agora, não pode pipocar, ela vai saber. Mas tudo gente boa, metrô era a casa que nos abrigava muito bem, a gente tinha, eu não lembro o nome, era o proprietário lá, não tô lembrado agora, mas ele era uma pessoa que, gente boníssima. Era escola, tinha, né? Na época não era, não. Né? Não, o Litrão na época, na verdade é o seguinte, eu usava uma tática, quando eu tava tinha umas manhas lá? Usava as táticas. Porque, tipo assim, não vou mentir pra você, cara. Não recebia, era difícil. Aí quando recebi tinha que mandar aquele era pra cá, ainda bem que na época eu morava com o meu sogro, ele dava todo o aparato também, né, pra minha esposa. Que o salário era razoável na época, dava pra se manter? O salário era bom, mas não recebia. Esse que é o problema. Aí quando você recebia, já estava devendo tudo. Aí tinha que pagar as contas. É o que acontece muito hoje. Hoje, quer dizer, alguns times, né? Além a ilusão do futebol que você ganha milhões, isso a gente sabe. Hoje, inclusive, no jornal aqui, até passou. 95% ganha menos de 2 salários mínimos e quando recebe, né? E na época não recebia. Daí a gente tinha uma certa moral, aí
rapaziada, falei, e agora? Agora, peraí, vamos usar uma tática aí. Eu chegava no balcão assim, né? Aí, dá aqui 2 negocinhos aqui. Lembra do garçom, amigo? Assim, não, era, na verdade, às vezes não marca, né? Mas na verdade eu não era o garçom que usava tática. Eu usava, tá. pedia, aí a rapaziada falava, ô Perdigão, você aqui, que legal, cara, não, você joga muito, não sei o quê. Vou pagar um negócio pra você. Eu falei, não, eu vou pegar aqui. Não, vou pagar um negócio pra você. Não precisa. Ó, vou ficar chateado. O que você quer? Falei, dá isso, daquilo, daquilo. Cara, pô, peraí. Valeu, obrigado, parceiro. Meti o pé, vou buscar alguém. Se alguém tiver vendo isso aí, vai lembrar. Mas, rapaziada, eu fazia só pra. Na bondade. Não tinha maldade, mas era só pra gente tomar um veneninho ali, um negócio bacana. É só pra se divertir. Pra se divertir. A tutoria. Mas tudo 21 anos, 20 anos, 21 anos. Mas era bacana, era momento bom. Legal. Saindo do Joinville, Perdiga, o teu melhor momento depois foi o Internacional? Porque você passou por Vasco, você passou por Corinthians, daí, claro, Marília, Caxias. Depois de sair do Joinville, eu tive muito bem no Marília, né? Na verdade, foi uma sequência de anos bons. Marília, né? Da Série B, Série A2, vim pra primeira, tive bem. Da Série C pra Série B a gente subiu, né? No Marília. E depois do Marília, Santo André, fizemos semifinal de Paulista, quarta de final de Paulista também. No Náutico eu fui, não tive, né, lá, porque lá é complicado jogar também, meu Deus. Era complicado, não sei quanto tá hoje, mas antigamente era complicado. Aí voltei, né, pro Atlético, aí fui pro 15 de Campão, lá em Campão, que aí tive um momento importante ali. Que a gente tava junto? Dauri teve junto em 2001 comigo no Joinville. Exatamente. E depois no Caxias, no 15. O irmãozão que eu tenho no futebol também, uma pessoa fantástica, ele era de Garopaba, né? Ele com certeza vai estar por dentro. Zé Bonitinho, tô esperando aquele convite. Ele, Garopaba é bom, né? Garopaba, pô, fera. Não, ele me chama de anão. Fala, anão. Anão é você. Fala, não, venha, mas até agora nada. Beleza, uma pessoa fantástica. Nosso time, aí no 15 nosso time era muito um time bom. Luizinho aí projetou também pro Luizinho, que é o técnico em cima agora. Não sei, é técnico, ele tava. Agora ele saiu porque daí acabou o estadual e entrou o Moacir, mas aí ele foi bem lá com a base principalmente. O Criciúma não foi bem, mas ele tá com a base, ele foi bem. Nosso time, aí no Campo Bom eu tive 15 de Campo Bom, a gente teve uma situação boa, né? O Mano era treinador, Mano Menezes. Chegamos ali a semifinal do Copa do Brasil. Vou te interromper. Mano Menezes, pra você. Baita treinador. Tem bom relacionamento. Mas eu não cumprimento ele. Se ele me ver, pra ele não vai fazer falta nenhuma, pra mim não vai fazer falta. Porque ele te levou pro Caxias, né? Ele levou pro 15, né? A gente foi pro 15 e daí ele foi como treinador. Aí do 15 ele foi pro Caxias. Eu tinha acertado minha volta pro Joinville. Isso. Não sei se vocês sabem disso aí. Exatamente isso. Isso é 2004, né? Isso, 2004. Eu ia te perguntar tinha isso também. acertado a minha volta pro Joinville, né? Por toda a situação, o Joinville ia me dar um salário maior que eu ia ganhar no Caxias. Por eu já ter jogado lá, por ser mais próximo, era tudo ficou tudo dentro dos padrões. De repente, do nada. Não, daí ele me ligou. O Cid, na verdade, me ligou, que é o auxiliar dele. Até hoje trabalho de auxiliar dele. Ele falou: Perdiga, o chefe te quer aqui e tal. Eu falei: porra, chefe? O chefe, chamava ele de chefe. O auxiliar chamou: o chefe te quer aqui. Eu falei: mas já dei a palavra lá com os caras e já vou acertar com os caras. Na época, acho que era o João Henrique, né? O João Henrique Alves. O diretor nosso, e era o. Tinha o Mauro, o João Henrique. Isso, o Mauro acho que é o presidente, não é? O Mauro. E o João era o Mortadela, João Henrique Mortadela, ele deu Mortadela. João. Gente finíssimo, João. Tá lá com a gente também. E aí ele Perdiga, venha. Galo, velho, não sei o que eu chamava daquele jeitão dele. Venha, vamos fazer, já vamos. Vem aqui já meter um churrasco lá de cara aqui pra você ficar mais à vontade e já voltou. Falei, beleza. Aí tá tudo certo já, deu voltar pro Joinville. Aí foi pra aí daí o mano entrou na sala e falou: não sei que me desculpa, não vai dar, vou ver. Aí nisso, na hora que for, falar, não vai ter jeito, vou pro Joinville mesmo. O Petralha entrou no meio e não sei o que aconteceu, não me deixei pro Joinville. Foi uma situação estranha, não sei. Eu até tive em Joinville, não sei se vocês lembram. A gente veio fazer um amistoso aqui no CT do Atlético. Sim. Ele estava prestado no Atlético. E só que na época o Petralha estava lá, o Petralha falou: o que o Perdigão tá fazendo aí? Eu falei: não, foi prestado pro Joinville. Não, que prestado pro Joinville? Não mandei prestar pro Joinville.
Não sei o que. E ficou aquele rolo e tal. Não sei se ele. Eu não sei se teve a situação do Figueirense na época que o Petralha assim com o Prico, não sei se era Paulo Pris, não lembro. E aí eu não quis ir pro Figueirense, os caras, eu achei que os caras me desvalorizaram lá, né? Estão trazendo esse carro pra cá porque o Petralha tava forçando a barra, mas o ministro teve da situação. E aí eu não quis, acho que ele ficou meio chateado. E acabou que vetou meio ido pro Joinville, na meu retorno a Joinville, e acabei indo pro Caxias, onde também fizemos um campeonato bom. Mas o que eu digo é o seguinte, depois disso eu voltei pro 15, né? O Mano continuou, né? Não acertamos lá a minha permanência. E depois, se a gente fala no Corinthians no Vasco, eu fui pro Corinthians com ele no comando, né? Ele no comando do Corinthians. Mas eu acho que... Lá no Corinthians que deu a... No Corinthians eu acho que ele não foi justo comigo. Por tudo que eu corri por ele. Tirou um pouco da ele linha. e tal. Me tirou, porque tipo assim, a hora que precisou de mim em 2008, eu tava lá, pronto. Quando ninguém queria jogar no Corinthians, eu tava lá. Eu com a minha história toda, eu cheio de título, eu um cara do caramba pra grupo. Eu, se precisasse, eu ia lá e fazia o que tinha que fazer. Não reclamava se fosse ficar no banco, tudo. Não reclamava ficando. Eu era um jogador fácil de lidar. Muito bom para se trabalhar. E ele sabe disso. E na situação depois no final do ano meu contrato estava vencendo, eu só acho que ele poderia ter falado assim, ó, tá na mão da diretoria. Eu quero contar com você por tudo que você fez, por tudo que você me ajudou. Eu acho que é justo. Mas infelizmente futebol, justiça, é justo, o justo não existe. E nesse dia eu fiquei chateado com ele. O Túlio estava vindo, né? O Túlio estava vindo do Botafogo, vindo muito bem. E depois ele chegaram e falaram, pô, Perdigão, o Túlio está vindo, a primeira opção é ele. Mas o futebol é dinâmico, e se ele tiver mal, como na verdade não rendeu também, você tiver bem, você vai jogar. Ou então no mínimo você está aqui, daqui a pouco você, ó, Perdigão tá usando, vem um Atlético Mineiro da vida e vai te levar. E ali ele, acho que nessa parte ele falhou comigo e em termos de campo, dentro de campo, ele é um dos melhores que eu trabalhei, de tática, de observar o jogo, de conhecer. Mas só acho que nessa parte ele não... Internacional. Ronaldinho Gaúcho do Barcelona na final, título, como é que foi isso? Isso é uma coisa que para explicar, é só quem tá lá para explicar, não é legal para você sentir a emoção. Mas tem preço, né? O Ronaldo, inclusive, não sei o que... Era um timaço também, um timaço. Uma pessoa, né, também um exemplo de profissional, pô, uma reação que ele teve quando a rapaziada do nosso time saiu para aquecer, né? A gente que estava na reserva, os 11 que estavam na reserva, fazendo uma rodinha de bobo, e o vestiário deles tinha que passar pelo nosso para ir pro campo fazer o aquecimento. A gente fazendo aquilo de cabeça baixa, de repente deu aquele silêncio, ele entra Pintou. e... Bom, beleza, bom jogo. Aumentando por um, cara. Acabar de ser o melhor do mundo, vocês veem jogador do nosso time que tinha que... E não foi... O cara não foi, não queria nem olhar, não gostava nem de olhar. Como você vê em vários times. Aí você vê um cara daquele tamanho, daquela proporção, com tudo que conquistou, tudo que já... Mas não deu pena ele ganhar deles não, né? Nenhuma, Deus do céu. Daí ele falou, eu lembro que ele falou assim, ó, o Tinga falou que você é gente boa, hein? Me dá um abraço, o Tinga foi gente boa, fala comigo depois do jogo. Eu fiquei até sem palavras, né? Mas daí acabou que nós ganhamos, depois não vi mais ele depois do jogo também, mas... Sumiu. Ele não esperava que o Gabelizão velho... Eu acho que ele achou que, de repente... É uma brincadeira, daí ele queria que eu fosse, né? Se nosso time tivesse perdido, eu fosse, mas ele não pôde. Mas Ronaldo... Atitude fantástica, incrível, assim, todo mundo ficou maior respeito, ainda maior por ele, pela pessoa que ele é. 7-1, Brasil e Alemanha. E onde tu viu esse jogo? Aqui mesmo, nesse sofazinho? Aqui, eu e bastante gente. O que deu aí nessa... Bastante frustrado. O que aconteceu nesse negócio, olhando de fora? Puxa vida, cara, eu como fui... Jogador, sabe? Jogador, tem situações que às vezes, que nem eu, ficar de fora aqui, a gente fica vai. Mas tem hora que você tenta fazer as coisas parece que fica uma névoa assim, você não enxerga nada e a bola às vezes está ali na tua frente, as coisas estão acontecendo na tua frente, você parece que está em outro mundo. É o que aconteceu, cara, não sei, é uma coisa que nem eles conseguem explicar, na verdade, né? Os jogadores é uma mancha no currículo deles, né? Com certeza vão ganhar título ainda pra frente, mas você vai sempre ser lembrado, você é daquele. Você vai ganhar 3 Mundial e vai ficar sendo lembrado para aquele que perdeu de 7-1 no Mineirão para a Alemanha. Infelizmente o futebol brasileiro é assim. É uma coisa triste, que é lamentável, né? E hoje ainda você vê ainda. O engraçado do futebol brasileiro é que ele é cômico, né? Ele é legal, rapaziada que mexe com futebol.
As situações eles querem ficar com essa. Se a Alemanha tá indo, a Alemanha tá indo. Pô, muda o foco. Não tem. Principalmente digo que tem imprensa. A imprensa tava um comentário que os caras, o Felipão vai lembrar do cara da Alemanha. Mas é chata, cara. Tocar a bola. Tocar a bola. E parece que eles estão mais magoados do que o próprio Felipão. Então, é coisa que passou. Quem já vai sentir, eles vão sentir, com certeza. Pro resto da vida, uma mancha. Né, o futebol brasileiro vai se recuperar? Ou, de repente, tu acha que não... Com certeza vai, com certeza. Foi um momento ali que, se você for analisar, o que a gente tinha é o que a gente tem hoje praticamente, que é os melhores que tem na Europa. Entendeu? Hoje a gente não consegue levar, hoje tá levando o Robinho, né, o Souza do São Paulo, são poucos que conseguem do Brasil jogar na seleção brasileira, né? Ainda é um país que leva muito jogador pra fora. Isso. Né? E o que no momento foi o que tinha que ser feito. De repente, as escolhas do Felipão no momento ali pro jogo não seriam as ideais, lógico. Dá pra perceber que de repente não foram, sei lá. Mas cada tem sua concepção, cada treinador tem seu jeito de ser. Mas com certeza vai, até porque a maioria daqueles jogadores tem 22 anos. Então é um aprendizado muito grande. E eles vão ser as próximas Copas, 2, 3 Copas ainda pra jogar. E fora eles vai surgir irão surgir muitos jogadores de qualidade ainda. Mas é complicado, no Brasil a gente sabe, a gente que. A hora que você tá ali pensando que tem um time certo, chega 2 caras bagunçando e aí a imprensa já quer que vá, e todo mundo quer que vá, a torcida quer que vá, e é complicado. Ser treinador de seleção brasileira não é fácil não, a gente tem que entender o trabalho deles, e o Dunga com certeza, hoje é o cara mais preparado em termos de seleção, para estar na seleção à frente, na minha concepção, na minha opinião, é o Dunga. Segunda feijoada do Perdigão, dia 9, tá chegando? 9 de maio. Vai ser aqui em Curitiba? Convidado isso, aqui em São José dos Pinhais, na saidinha ali, pra Joinville ali. Colônia do Caminho do Vinho ali, o famoso Caminho do Vinho, colônia do Mergulhão. Né? Largo ou não? Não, aquele vinho, o vinho deles mesmo, dos colonos, ali é um vinho de família. O negócio de vinho deles é meio de família, mas o Campo Largo, se tiver, nós vamos tomar também. Então tá todo mundo convidado, rapaziada de Joinville é pertinho, se quiser, só. Como é que faz para eles comprarem? Como é que é contato? Como é que faz isso? Chega na hora, compra? Não, na verdade, tem que ter dar uma ligadinha pra minha esposa e minhas comadres, elas que resolvem isso aí. Mas depois eu vou passar os números pra vocês aí, que rapaziada. Tem rapaziada aí de lá, os amigos do Jack lá, os amigos, né, o Decarlo, rapaziada da Joinville, qualquer coisa ele tá sabendo também, tem todos os contatos aí. Ajuda a rapaziada aí, galera. Vamos passar, com certeza. E o cabelo cada vez vai crescendo, só na parada. Vai crescendo, né? Eu tive que tomar um banho ali que ele tava meio. Falei, pô, rapaziada que vai vir, pô. Com certeza o vídeo vai vir para fazer mais de vídeo, né? Porque se não fosse fazer por telefone. Falei, então vou tomar um banho pra rapaziada, meu público, minha rapaziada, meus amigos, né, meus inimigos, quem gosta, quem não gosta. Inimigo, né? Na verdade. Ficou muito em Joinville? Não, inimigo não, é difícil, né? Só amigo, mano. Mas é amigo, né? Sempre tem os que não vão com a cara, mas fazer o quê, né? Então, pra se apresentar, tá bem apresentável pra vocês. Deu um banho, fazia tempo, meti propaganda da feijoadão também, que dia 9 de maio, aqui em Curitiba. Parece um cantor, ó. Essa foto que eu tava, velho, fininha, tava zeladinha, tá bonito. Tá bem. Produção. Gol no Criciúma. Direto, hein, pô, o Criciúma, eu adorava jogar no Criciúma. Gostava. Naquela final lá de... Pênalti, pô, 2 pênaltis. Foi um e o Márcio... Mas eu, naquele campeonato contra o Criciúma, não sei se tá valendo ainda, vamos contar, né? Vai valendo. Nossa, eu acho que eu bati. Era o Roberto que tava na ponte, não sei se ele tava no passado, tava na ponte, agora ele deve ter saído, o Roberto. Muito bom goleiro também, uma pessoa do bem. Foram 6 pênaltis naquele campeonato contra o Criciúma eu bati. E todos lá e todos ele ia, bicho. 100%? Pô, eu bati assim, naquele ano eu tava firme nos penais. Eu tava bem. Porque senão, eu estava indo bem nas bolas, eu tava acertando só na bochecha da rede que faz. Lá não alcança, né? Daí, não era fácil. Chegou uma hora que eu não sabia. Eu falei, e agora? Vou bater onde? Da final, no caso, eu falei, e agora? Mas daí eu bati, ele foi nela, mas graças a Deus deu certo. O Joinville ganhou em Joinville também. 3x1, né? 3x1 isso, foi 3x1. O Roberto fez o serviço dele ali na defesa também, que marcou bem. Baita jogador, Roberto. Zagueirão. E o Perivaldo? O Perivaldo, parceirão. O Perivaldo vai estar lá domingo no jogo lá. Do caramba, velho, fantástico, um amigão, pô. Ele não vai ficar bravo, não. Ele pode dizer, não, ele tinha acho que 2 bolinhas de tênis, aquele bochechão dele.
Mas era um pitbull, ele e Juari, dois moreninhos ali, as torres negras ali do nosso time, era fantástico aqueles dois ali. O Juari era o rei, andava de escorte comercial. Oh, agora o Juari era o terrorista, hein? É? Terrorista, o que eu digo é... Outro que mandava também. Mas que ele mandava, hein? Depois ele era o... Mas o João mandava pela moral que ele tinha, tudo por situação de ser de Joinville. Tudo. O Juari pela moral que ele tinha e por ele gostar de fazer coisas boas. Mas era um moleque... a Blazona executiva era coisa linda. Aquele lá que me dava problema em Joinville, cara, em 2000. Porque, não, o problema que eu digo é o seguinte, ela tinha uma sede danada, cara, e a gente não tinha... E Ele bebia muito e... Nesse dia aí que eu falei esse negócio lá que eu cheguei, o rapaz lá, que era Jack, torcedor, acabou dando os Guaraná pra mim, né? Tava eu, o Magalzinho, acho que o Duda, né? O Dudinha. Duda, sim. O Duda tá na Joinville, né? Isso, o Petruca. É o Petruca. Petruca, tinha chamava ele de... Os apelidos eram... Tinha o Marcos Palmeira na época, era pescador, e ele é de Guaratuba e a família dele, ele foi pescador. O Guma, chamava ele de Guma. Aí nós eu falei, gente, agora é o seguinte, tô com 15 reais aqui no bolso. Naquele dia eu tinha um compromisso cedo em Joinville, acabei não vindo pra Curitiba, porque geralmente eu vinha, né? Depois do jogo eu vinha e o treino era tarde. Aí eu desci. Bate e volta, né? Daí eu falei assim, pô, tô com 20 totes no bolso. E o bicho não vai estar lá, vai ser duro, hein? O que nós vamos fazer? Ela falou, sei lá, vamos botar gasolina aí e vamos que lá nós se vira. Aí eu coloquei 20 de gasolina, mas o bicho, a ponteira nem mexeu, cara. Nem mexeu. A gente passando com as linhas do trem ali, vai indo pra lá e pra cá. O Joinville faz muito isso, e vai até ser no mesmo lugar, né? Aí tinha desse dia, nós só metia na banguela. Mas era bacana, cara, tudo coisa de menino assim, sem maldade nenhuma. Isso é bom, né? Acabou dando certo, mas daí eu acabei vendendo ela e aí foi dando a evoluir. Vendeu em Joinville ou... Não, vendi aqui mesmo. Vendi aqui, botei um negócio ali. E o som ainda era... Não, molejão, sempre molejão. Até hoje? Molejão era... Tinha tem os morenos, que eu ouvia muito. Não? Raça Negra, tinha Fundo de Quintal, né, que eu gosto muito também até hoje. Era bacana pra caramba, cara. Era... Nossa, são épocas assim que a gente vê assim, chega a dar lágrima. Cara, se emociona. Se emociona, cara, porque, puxa, você vê ali. Vai lembrando. Beleza, cara. Isso faz saber que você fez parte de. Né, e hoje o projeto tá legal, tudo faz parte. O Adão era escola litrão ou não? Adão é escola litrão, hein? O seu Mir? Seu Mir é 3 escola litrão. Tubarão era foto, filho. Era. Eu gostava. Tubarão. Qual que era o teu? Não, meu Perdigão normal mesmo. Não tinha, os caras tinham Maria Bethânia, esse negócio. Era Cid Almeida. Não, era o Dauri, né? Não. É porque a perna é curta, né? Mas não tem nada a ver. Não é melhor que eu. Mas era bacana. Isso em 2001, né? No caso. Mas em 2000. Mas foram momentos bons, legais, assim, que a gente gosta de recordar e esse é bom. E o Marcão? O queixo de queixão era. Queixão tinha apelido, né? Só queixo, né? Tem o queixo, viu? É o queixo, você já sabe o que é queixo. Marcão foi pro Citão na final lá. Foi, pô, puxa vida, trombou com o cara lá que sentia a canela do cara, o chuteiro, sabe? Caiu lá, foi. E o Alencar na época, pô, o Alencar entrou numa rabo de foguete nada e ele é todo desengonçadão, né? Alencar grandão, desengonçado, falei, minha, não falei agora. Mas eu vou contar uma passagem aqui, rapidinho aqui, pra dar uma pimentada no negócio aqui. Eu quando cheguei em 2000 no Joinville, a gente fez um treino só e já foi pra Tubarão. Na estreia nós fomos em Tubarão, indo do Douglas, né? O Marcelo demorou um pouco mais pra estrear. E na época chegamos e tal. Eu ia deixar 3 jogadores no banco, ou 4, não sei o que aconteceu lá. O velho Sagaz, que hoje tá o Gilson, que é o novo. O Gilson. Com aquela tranquilidade dele. Ô, Sagazinho, um abraço, Sagaz, parceiro. Muito parceiro. O Gilcinho também, muito gente boa. Aí fomos lá e ficamos no hotel fazendo lá, aí fomos com o Tubarão, aí o cavalo, na estreia do cavalo, foi a estreia do cavalo. Aí eu fiquei no banco, entrei no segundo tempo. Não fiquei no banco, né? Ele sentei no banco, eu e o Douglas, assim. Nossa, o Marcão foi bater um tiro de meta. Eu conto se ele, né? Ele vai ficar bravo comigo fazer ele. Manda lá. Ele foi bater um tiro de meta, ele mandou mandou a bola assim pro lado, assim, eu quase na área grande, assim, sabe? Na frente da grande área, assim, a bola foi, não chegou nem no meio, cara. Aí foi um espetão assim pro lado, eu falei, meu Deus, eu falei, não, acho que ele
O Doglão olhou pra mim e falou, meu... Tudo, onde é que a gente foi se meter? Não, não, nego, acho que foi a primeira desse. O uniforme feio que tinha, nossa, na época, o uniforme... Eu falei, meu Deus do céu. Do goleiro que eu digo, né? Uhum. Nossa, Sim. o Jack, o uniforme bonito. E o dele, eu falei, nossa, o goleiro nosso tá estranho. Aí foi mandar outro, mandou de novo mesmo. Eu falei, nossa, eu falei, Doglão do céu, vamos parar com isso aí. Que time é esse, cara? Nossa, daí pô, tudo deu certo, cara. Mas eu apavoro o Ditinho, o Marcão, o Queixão, o Ditinho, gente boa. Até hoje, cara, ele fica louco comigo, falou, qual é isso aí, resenha? Marcão, um beijo, coração, te amo, garoto. Produção, é isso? É isso. Fechou, perdi, cara. Boa, valeu, galera. Recado pra torcida do Joinville agora nessa final, hein? E na Série A também, né? Galera, parabéns por tudo que vocês fizeram e fazem pelo Joinville até hoje, hein? Né? Todos os anos de felicidade, de conquista do Joinville, né? Reflete hoje no momento que o Joinville está, né? Com a força de vocês e o acreditar de várias pessoas, o Joinville se tornou uma potência e hoje é invejável no Brasil, a gente sabe que a gente tem muito amigo fora, a gente sabe disso. E a torcida do Jack tem 90% de... O povo de Joinville, a torcida do Jack, tem 90% de participação nisso aí. Então, pra final aí, vamos com tudo. Tamo na torcida, valeu? Quebrar esse tabuzão aí. Um beijo do Perdiga. Valeu, galera! Show de bola. Show de bola. Matéria exclusiva com o Portal Joinville, Perdiga, figuraça e ídolo da torcida do Joinville. Um abraço. Valeu, galera.